Olá, meus irmãos, meus amigos, Maná Diário. Paz do Senhor a todos, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês o que muitas vezes, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas deixam de participar das coisas de Deus, não por falta de conhecimento ou de acesso ao conhecimento, mas sim por falta de trazer para sua vida o conhecimento. Você pode observar, toda vez que todos os debates, vamos dizer assim, que Jesus Cristo teve quando esteve na Terra, ele sempre levava as pessoas a mudar seu pensamento, mudar sua mentalidade. Ele dizia para os fariseus: vocês dão dízimo de cada coisinha, cada temperinho, mas vocês negam a justiça, a fé, a justiça, o amor. Aí ele diz: façam essas coisas sem negligenciar as outras. Então, continue praticando o dízimo, mas não negligencie esses princípios importantes. O que era isso? Era um convite a mudar uma mentalidade estabelecida. Porque o costume das pessoas, ele é passado de um para o outro. E ele se forma, a pessoa é formada num tipo de pensamento. É como se, por exemplo, eu falar para você que você tem mais bactérias no seu corpo do que células. Bactérias boas. Existe bactéria boa? Só eu aceitar esse fato, ele leva um tempo para a pessoa entender, ela precisa compreender. O nosso corpo ele é formado no intestino, por exemplo, uma colônia de bactérias chamada microbioma intestinal, né? Também existe esse microbioma, essas colônias de bactérias boas, né? Também tem na boca, né? E também tem, no caso da mulher, né? Na vagina da mulher, tem essa microbioma, né? Que são bactérias que ajudam no bom funcionamento do corpo, dos órgãos e tudo mais. Para você ter noção, a bactéria da boca, ela auxilia na produção do óxido nítrico. O óxido nítrico é um tipo de gás, né, que ele é essencial para a formação dos hormônios sexuais masculinos, testosterona e tudo mais. Então, muitas vezes as pessoas vão lá e não estou falando que você não tem higiene bucal, não é isso. Mas ela vai e toma todo dia, toda hora, aquele Listerine, por exemplo, né? Joga um antibucal de tempo inteiro. Qualquer refeição que faz, já faz. Né? E ela sempre mata até as bactérias boas também da sua boca, né? Então ela pode ter algum tipo de problema de saúde depois. Então, ou seja, se você comenta isso com uma pessoa, talvez você seja essa pessoa que a primeira vez que ouviu falar disso, você fica abismado, né? Nossa, mas eu não vou ter higiene na minha boca, né? Não falei isso. Você vai ter higiene correta, né? Todo o corpo, até mesmo a higiene, ela tem uma maneira correta da higiene, né? E tem tipo de comportamentos que trazem dano, ainda que pareça que façam bem. É igual alimentação. A pessoa lá tá com fome e precisa de energia. Aí ela vai e come uma bolacha recheada. Aí aquele açúcar dá um certo ânimo para ela. Ela se sente alimentada, mas não foi alimentada. Nem nada. Nutrição zero. Pelo contrário, malefícios para o corpo. Que não vamos enumerar aqui agora, é muita coisa. Então a pessoa ela adquire um conhecimento, um pensamento. Ela adquire aquilo, ela traz para si, é formado dentro dela. Por isso que na carta aos Coríntios, Paulo fala assim que as nossas armas, né? Por que ele fala arma? Porque ele batalhava para pregar o evangelho. E realmente é uma batalha, necessita de arma. Ali ele está falando de ministério, não era vida espiritual de fé, que também é uma batalha, é um tipo de batalha.
Mas ele fala, para fazer a obra de Deus é uma batalha. Aí ele fala assim, mas as nossas armas não são carnais, não são humanas. Ali carnal é no sentido assim, não é sabedoria humana, não é teologia, não é pensamento humano, não é indução humana, não é forma de falar humana, eloquência, nada disso. Mas ele fala, elas são poderosas, poder, dunamis de Deus, para destruir fortalezas. Aí ele chama o conhecimento errado do ser humano de fortaleza. O que é uma fortaleza, gente? Fortaleza é uma estrutura militar composta, geralmente, né, com uma brigada militar, né, um efetivo de soldados, principalmente naquela época, que era destinado a proteger uma região do inimigo. Aqui no estado que eu moro, que eu sou nato, Mato Grosso do Sul, né, temos uma cidade aqui chamada Corumbá, e lá em Corumbá existe o Forte Coimbra, né, ele é uma fortaleza construída na época, logo após a Guerra do Paraguai, né, é muito antigo. Então foi construído por ser um local estratégico, né, que dá para ver a distância no rio, por terra, aonde eles ficavam alertas por qualquer tipo de invasão. Então é uma fortaleza que existe até hoje. Ali e tantas outras, né, no mundo. Então a fortaleza, o forte, né, ele tem essa função. Então quando você tem um pensamento, ele se torna um forte em você, uma fortaleza em você. Então você tem um tipo de cultura, de pensamento, né? Vamos dizer assim, por exemplo, você cresceu sem uma figura de paternidade ou uma figura deturpada. Aquilo formou, por mais que você tenha consciência social, por mais que você tenha consciência até espiritual, até pela Bíblia, você já tem um tempo de Bíblia, né, de cristão. Deus é o meu Pai, o Espírito pelo qual clamamos Abba Pai, o Senhor é o nosso Pai, Pai que estás nos céus. Jesus é o Filho de Deus, chamava Deus de Pai. Eu sou cordeiro com Cristo, né? Então eu sou filho de Deus, adotado em Cristo Jesus. Por mais que você tenha esse conhecimento, muitas vezes há uma dificuldade de você assumir o lugar como filho de Deus, como quem tem direito às coisas de Deus, e enxergar Deus como Pai. Um pai que aconselha, um pai que repreende, um pai que quer ter momento de ternura também, de carinho, um pai que precisa ser respeitado, um pai que provê. Então muitas vezes o cristão tem dificuldade de ver tudo isso. Por quê? Porque existe uma fortaleza, um conceito do que é pai, como eu falei, que é além da inteligência, é um conceito interno, uma consciência. Então eles, pai significa babá no dicionário. Ele sabe até, às vezes é até um professor, mas dentro dele ele não conseguiu construir o que é pai, paternidade. Tanto para receber paternidade, como para exercer paternidade. Então às vezes o cara é um pai, porque biologicamente, gerou alguém biologicamente. Mas ele não sabe ser pai moralmente, espiritualmente, ele não sabe ser pai. Então a pessoa tem um chamado de Deus para ser um pastor, por exemplo. Mas ele ainda não aprendeu a ser um pai das pessoas, a ser pai. Pastorear no sentido de paternidade, de se sentir responsável, de prover aquela pessoa, de assumir essa responsabilidade. Então ele não consegue entender dentro dele paternidade. Isso é uma fortaleza. Então todo conhecimento é uma fortaleza que é gerada em nós. Então a gente adquire um conhecimento, uma forma de ver a vida, e aí ela se torna fortaleza. Aí Paulo vem e fala assim, as armas espirituais, que ele está falando, a intercessão, porque ele intercedia muito para fazer a obra. Tinha pessoas que intercediam para o seu ministério. Tem muitas evidências na Bíblia que mostram isso. A intercessão, a dedicação, a consagração a Deus. Paulo se esvaziava de si mesmo, passava muito tempo em oração, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. E a pregação com a unção. Então tudo aquilo eram armas espirituais, entre outras,
que ele usava para destruir essas fortalezas. Gente, Paulo, não é que ele estava falando assim, eu oro para ir lá nos debates teológicos. Não é isso, gente. Esquece isso. Era para ministrar a verdade pura do evangelho. E a unção na palavra, na verdade, no ministério, quebrava o conhecimento errado. Que é o que acontece muitas vezes nos ministérios. A pessoa ministra a verdade para alguém, né? Vamos dizer, ela é uma pessoa, um cristão já há um tempo. Aí alguém vem, um pai espiritual, um pastor, um amigo, ministra verdades para ele da Bíblia, que ele não tinha acesso. Só que tudo aquilo que é falado para ele, ele tem um pensamento já formado, uma fortaleza. Então a rendição dele e aquela palavra ungida vai trazer quebra da fortaleza. Paulo falou, destruir fortaleza. Destruir. Tem que destruir a fortaleza. Aí levando todo o pensamento cativo à obediência a Cristo Jesus. Como que você obedece a Cristo? Quando você pensa, aquela ordem, aquele conselho, aquela direção, você aceita aquele pensamento. Pronto, aí você obedece. Não é assim na vida? Você trabalha num local, tem um encarregado, teu chefe, por exemplo, teu encarregado. E ele te dá uma de orientação, trabalhar assim. Você vai obedecer, porque você tem que aceitar o pensamento dele. Aí você aceita aquilo que ele falou na hora, mas você não aceita como conceito, mas você aceita a orientação. Aí você vai e pratica. E faz. Porque o que ele pensa que vale ali. Na família, em tudo. Tudo onde tem hierarquia de liderança, é assim. Então você aceita aquele pensamento. Se você não aceita o pensamento, há uma resistência, ou você não trabalha mais no local, você não faz parte. Vai gerar contendas, confusões, disserção, né? Divisão. Então pense nisso. Pense que em você, aonde Deus não atuou na sua vida, Deus não mente, gente. Não tem atuado. Pensa, reflita, será que não é um pensamento seu? Por que você está sempre doente? Será que não é um pensamento teu? Por que o problema financeiro domina a sua vida? Será que não é um pensamento que gera um comportamento errado na sua vida? Será que você tem um pensamento que Deus faz tudo na hora que Ele quer só? Então se Deus não está fazendo é porque Ele não quer? Pode ser esse o pensamento. E aí você deixa de lado a responsabilidade humana, a sua responsabilidade de fé. Como você vê a fé? Como você vê o amor ao próximo? Como você vê paternidade? Então é tudo isso. Pense em tudo isso. E saiba que a palavra de Deus é poderosa para destruir as fortalezas dentro de você. Amém? Vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por cada pessoa que me ouve. Estenda suas mãos para salvar, para curar, para libertar. Liberta essa pessoa da fortaleza que prende ela. Muitas vezes, Senhor, as pessoas atribuem um atraso de vida, um problema a demônios, ao diabo, que agem. Mas muitas vezes essa pessoa, Senhor, não cresce, tem um problema que domina a vida dela. Um pecado, uma dissensão, uma destruição familiar, uma doença, um problema financeiro, simplesmente por causa do pensamento dela, da maneira dela de pensar, que vai guiando ela a rumos contrários da bem-aventurança que o Senhor promete. Então hoje, meu Pai, eu uso armas espirituais para destruir fortalezas em o nome de Jesus Cristo. Você que é um obreiro, um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, funcionário, patrão, um obreiro do Senhor, um pastor, um líder, receba, abra o teu coração para os pensamentos de Deus e abra mão dos teus pensamentos. É o convite do Senhor. Isso é verdadeiro quebrantamento. Quebrantamento não é ficar chorando na hora do culto. Quebrantamento é abandonar os seus pensamentos. Se necessário, mudar radicalmente a maneira de pensar. Não se apegue. Não seja como aquela pessoa. Sabe, tem pessoas que se apegam ao objeto, que não dá.
não vende, não usa, guarda lá no cantinho lá, aquele objeto lá, até ela esquece às vezes, fica lá, guardado lá, ninguém pode tocar, pode olhar. Se mencionar de pegar aquele objeto causa um desespero, mas ela não vende, ela não dá, ela não usa, mas ele fica guardadinho. Pense nisso. Esse é um pensamento que você tem. Você não usa, você não dá a ele, não passa adiante talvez, mas ele fica lá. O teu pensamento do que é ser obreiro, o teu pensamento do que é ser marido, o teu pensamento da sua finança, seu dinheiro, o teu pensamento permanece. Deus não pode atuar enquanto tiver seu pensamento, porque é uma escolha, um livre-arbítrio seu. Que você seja livre hoje, que essa palavra provoque mudanças extraordinárias na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Então, estamos encerrando por aqui, tá? Somos da igreja Cristo é Resposta para as Nações, amém? Estamos na rua São Vicente 653, esquina com Eduardo Elias Aran, tá? Você que mora aqui em Campo Grande. Temos a nossa igreja também no bairro Jardim Tarumã, né? Que é a nossa igreja Cristo é Resposta do setor sudoeste. É na rua Verde Louro, número 1060, tá? Se quiser mais detalhes de reuniões, entre em contato conosco pelo WhatsApp da descrição, tá bom? E também temos agora a unidade Cristo é Resposta, região Nordeste, tá? Que é na rua Pelourinho, número 107, na região do Jardim dos Estados, tá? Mata do Jacinto. Aqui quem é de Campo Grande sabe. Então, se você é de uma dessas regiões, tá? Quer congregar conosco, quer conhecer nosso trabalho, quer conversar conosco pessoalmente, tá? Está convidado, será muito bem-vindo, tá bom? Qualquer detalhe que você precise, fale conosco no WhatsApp que tem na descrição, tá bom? Deus abençoe a todos. Mais um Maná Diário, lembrando, Maná Diário todos os dias ao meio-dia aqui no canal. Se inscreva no canal. Deus abençoe.